servo do bem e da paz. Em um caminho constante ele vai, distribuindo amor, sempre exaltando o Consolador, orientando o que deve ser feito. Fé em ação, não existe outro jeito. Olá, amigos, companheiros de Ideal Espírita, nosso abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Luciana Rosa, estamos iniciando agora o programa Grandes Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no Brasil e no mundo, personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição dessas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Alfredo Júlio Fernandes, uma série da vida e obra de Alfredo Júlio. Paz, Alfredo Júlio, amor de um pai. A caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos conflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Primeiro capítulo: o Espiritismo em São Pedro de Uberabinha. Fé em ação, não existe outro jeito. Para falar de Alfredo Júlio Fernandes, um dos grandes vultos do Espiritismo em Uberlândia e também na região do Triângulo Mineiro, iniciamos a narrativa de sua biografia trazendo as palavras de Isabel Regina Rodrigues Vitusso, jornalista e escritora, que nos possibilitou o acesso às informações que serão repassadas nessa série de 10 programas sobre este expoente do Espiritismo em Uberlândia, Alfredo Júlio Fernandes. Diz ela no livro de sua autoria, Terra Fértil, Semente Lançada, a história do Espiritismo em Uberlândia. Através de mensagem psicografada da querida irmã Corina Novelino, escritora e discípula de Eurípides Barçalufo, recebemos há 2 anos o feliz convite para registrar, através das letras, a sina dos primeiros profitentes da fé espírita em Uberlândia, com suas lutas e a vitória sobre si mesmos. A mensageira lembra-nos de que tais acontecimentos serão sempre um sinal de orientação e entendimento dos fatos da atualidade, e seu registro respeitoso é reconhecimento àqueles que souberam cumprir seus deveres através da fidelidade com que se entregaram aos postulados kardecianos. E foi assim que desse trabalho despretensioso de nossa querida amiga Isabel Regina Rodrigues Vitusso pudemos trazer aos ouvintes desta emissora alguns dados biográficos da vida e obra de Alfredo Júlio Fernandes. Há de se supor que assim que as terras brasileiras conquistaram sua independência, lá no plano espiritual, a região do Sertão da Farinha Podre recebia dedicada atenção, pois a Mesopotâmia dos novos tempos, segundo Camilo Chaves, começava a atrair os desbravadores vindos principalmente da região oeste e sul da província de Minas Gerais, empolgados pela fama da fertilidade da terra da região, dando início ao importante processo de produção econômica
através de atividades agropastoris. A denominação de Sertão da Farinha Podre para a região do Triângulo Mineiro surgiu em decorrência do hábito dos desbravadores guardarem pelo caminho alimentos como provisão para o regresso. Ao buscarem certa feita, perto de Sacramento, uma mala de couro ocultada por eles na copa de uma árvore, encontraram a farinha armazenada deteriorada pelo tempo. Denominaram, a partir de então, a região como Sertão da Farinha Podre. Já no início do século XX, a região do Triângulo Mineiro começa a despertar o interesse dos representantes políticos do Estado por suas qualidades e localização geográfica, como ilustra o artigo redigido pelo então deputado federal Alaor Prata, após sua visita à região, quando profetiza, escrevendo que vira: o Triângulo Mineiro será o futuro centro de distribuição do Brasil Central. Pois foi nessa terra fértil que também germinou a semente da doutrina consoladora, contando igualmente com o espírito de iniciativa e tenacidade para o trabalho fecundo de divulgação do Espiritismo. Com persistência, muito labor e estudo, o grupo de espíritas cresceu e deu frutos. Em 1888, o Brasil assistia ao movimento de libertação dos escravos, que já somavam cerca de 720 mil nas terras brasileiras, enquanto Berabinha se elevava à categoria de município e se orgulhava de ver o que possuía através do inventário realizado. 60 engenhos, 20 oficinas de ferreiros e sapateiros, 9 olarias, 600 carros de boi, 20.000 cabeças de gado, 21 negociantes e 200 casas entre moradias e comércios, segundo dados de 1922 do Arquivo Público Municipal. Naquele ano, nascia Alfredo Júlio Fernandes, na cidade de Espírito Santo de Pinhal, estado de São Paulo, que, embora viesse desencarnar em 1937, foi o semeador a deitar sementes férteis no solo ávido, cujos frutos são colhidos até hoje. Alfredo Júlio Fernandes foi homenageado em Uberlândia com a fundação de um centro espírita que leva o seu nome. Bom, nós estamos aqui na casa da dona Pasqualina Cimari Barbosa, do Centro Espírita Alfredo Júlio Fernandes. A dona Pasqualina é um ícone dentro do movimento espírita de Uberlândia. Pessoa sobejamente conhecida e amada de todos. Ao meu lado, a dona Vânia Abdulmaci, que vai nos auxiliar nessa entrevista. Estamos aqui com a finalidade de falar sobre Alfredo Júlio Fernandes. É importante a gente esclarecer, seu Érico, até outro dia conversando com a dona Pasqualina, ela atualmente não é presidente do centro, ela foi presidente por 25 anos, mas ela é fundadora, foi presidente por 25 anos, mas ela continua trabalhando, auxiliando a diretoria na manutenção da instituição e na continuidade dos trabalhos. Dona Pasqualina, nós sabemos que Alfredo Júlio desencarnou em 1937. A senhora chegou a conhecê-lo? Foi o ano que eu cheguei aqui em Uberlândia, com 7 anos. Eu fui conhecer, ver falar no Alfredo Júlio para registrar o nosso centro. Por que a senhora escolheu o nome de Alfredo Júlio para o centro que a senhora fundou? Eu não era espírita, nem nunca pretendia ser espírita. Na minha família eu não podia nem falar. Aí acontece que tinha um centro aqui em Uberlândia, aqui na Alexandre Marques, em frente ao Afonso Arinos. Era um centrinho pequenininho, do tamanho dessa sala aqui, e que a senhora que trabalhava nesse centro, ela foi desenvolvida na Umbanda, ela e uma irmã. Só que a irmã optou pro lado esquerdo, e ela não, pro lado do bem. E aí ela começou a tratar das pessoas, lá fazia o evangelho, e ela era leiga, não sabia, não conhecia o ó, como eles falavam antigamente, com o fundo da garrafa. Mas à noite os espíritos ensinavam o evangelho para ela, no outro dia ela falava o evangelho, a leitura que eles ensinavam para ela.
Era uma senhora muito pobre, que lavava roupa para sobreviver, ela e um filho que ela tinha. E eu não conheci. Então, apareceu uma senhora na casa da minha sogra para comprar uma casa que minha sogra estava vendendo. E a minha sogra contou para ela os problemas que eu estava enfrentando com o marido, com o lar, o sofrimento que eu estava nele. E ela falou assim, por que ela não vai para o centro? Minha sogra já tinha me levado para muitos lugares esquisitos. Quando eu vi o trem esquisito, eu não ia mais. Aí ela me levou quase que à força. E eu fui. E era lá, para esse cômodozinho pequenininho, mas a senhora tinha morrido, desencarnado, e ela pediu para os médios dela que tal dia, eu não sei o dia que foi, tal dia que ela queria, eles todos vestidos de branco, que era o que eles usavam, né? Todos vestidos de branco. E que queria que quando ela morresse, fosse escolher o médium para ser o presidente e queria que registrasse o centro kardecista. Mas eu não lembro o nome do espírito que ela deu o nome para se chamar. Aí foi quando eu comecei, que eu não compreendia nada disso, foi trabalhar para comprar esse terreno onde nós fez o centro. E ela pediu para pôr, mas aí lá mesmo, nesse cômodozinho, nós fizemos uma reunião e uma médium recebeu esse espírito no aparelho dela e que ele falou assim, que não queria que pusesse o nome dele, que ele queria presentear um amigo com esse nome. Eu nunca tinha visto falar, porque eu estava praticamente entrando para a doutrina, com esse nome de Alfredo Júlio Fernandes. E foi por isso que ele foi registrado com esse nome. Agradeçamos a bênção da reencarnação. Alfredo Júlio, um raio de luz. Chegamos ao final do programa Grandes Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Luciana Rosa, apresentando a série Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes. Com o segundo capítulo da série Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes. Capítulo 2. Alfredo Júlio e sua conversão ao Espiritismo. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações. Alfredo Júlio, um raio de luz, servo do bem que a Deus nos conduz. Alfredo Júlio, de força e de paz. Alfredo Júlio, amor de um pai.